pessoas, a aula de hoje, leis da termodinâmica. A gente vai falar um pouco sobre o ciclo de funcionamento de uma máquina a vapor e as leis da termodinâmica, chamada primeira lei e a segunda lei da termodinâmica. Preste atenção nesse esquema aqui. Eu tenho um esquema simplificado de uma máquina a vapor. No número 1 aqui, a caldeira. Eu tenho água sendo aquecida pela queima de um combustível aqui, aparentemente carvão. Essa água vira vapor. O vapor é canalizado até uma turbina. Ele movimenta as pás da turbina, fazendo girar o eixo da turbina. E após essa passagem, ele é levado a um condensador, onde ele é resfriado e volta a ser água líquida. Essa água líquida ela é bombeada de volta para a caldeira. Então vamos ver aqui a legenda. Então, número 1, a caldeira. E o que está acontecendo aqui dentro dessa caldeira? Uma transformação isobárica. Tá? A água está a uma certa pressão se transformando em vapor. Ela está sendo aquecida, gerando vapor. Esse vapor ele é canalizado até a turbina. Na turbina ocorre uma transformação adiabática, ou seja, o vapor ele perde pressão, transferindo o movimento dele para as pás da turbina. Já numa pressão mais baixa, ele é levado ao condensador e no condensador ocorre novamente uma transformação isobárica, onde o vapor diminui de volume até virar água líquida novamente. Virando a água líquida, ele é bombeado para a caldeira. Se ele é bombeado aumentando-se a pressão, ou seja, uma transformação isométrica. Tá? O volume é mantido constante, mas a pressão sobe e ele volta para a caldeira para reiniciar o ciclo. Esse esquema aqui, descrito pela legenda, pode ser representado nesse diagrama PV. Começando aqui do ponto A. No ponto A eu estou aqui na caldeira. Olha lá, pressão elevada, tá? A água virando vapor, aumentando o volume. Então, de A para B aumenta de volume. A expansão do vapor, ocupando todo o tubo. Chegando no ponto B, eu estou aqui na turbina. Na turbina ocorre uma transformação adiabática, ou seja, uma transferência de energia sem transferência de calor. Que tipo de energia está sendo transferida aqui? Energia mecânica. O vapor movimenta a turbina. Aí eu estou aqui nesse trecho de B para C. A pressão está diminuindo. Tá? Opa, desculpem. A pressão está diminuindo até o ponto C. No ponto C, eu já estou vindo para esse trecho do condensador. No condensador ocorre uma transformação isobárica, que é esse trecho aqui até o ponto D. Já numa pressão mais baixa, o vapor diminui de volume, se tornando água líquida novamente, para ser bombeado de volta para a caldeira. Essa bomba vai fazer a água do ponto D para o ponto A novamente, para fechar o ciclo, aumentar a pressão e retomar o ciclo. Então, se for necessário, pausa o vídeo, dá uma olhada de novo nesse esquema, nessa legenda e compara o que está acontecendo aqui com o diagrama. Nem sempre a gente tem à disposição um esquema desse, mas o diagrama que é a linguagem que a gente vai usar normalmente. Então, aqui é o diagrama que está representando o ciclo. Então, transformação isobárica, transformação isométrica, é isso que vocês têm que, transformação adiabática, é isso que vocês têm que identificar no gráfico, ok? Primeira lei da termodinâmica. Nada mais é
do que um balanço energético. Essa equação aqui está dizendo para a gente o seguinte: a quantidade de calor que a gente extrai do combustível, que consegue aquecer o sistema, ela é convertida em trabalho e em energia interna, em aumento de energia interna. O que é essa energia interna? É energia que normalmente é confundida com calor. Normalmente as pessoas falam assim: ah, o objeto está quente é porque ele tem muito calor. Não, ele está quente porque ele tem uma energia interna elevada. A energia interna elevada, ela é visualizada pela gente pelo aumento de temperatura. Então a gente percebe que a energia interna tá alta porque a temperatura está alta. Então ela é diretamente proporcional à temperatura. Então, se a temperatura aumenta, a energia interna aumenta. Se a temperatura diminui, a energia interna diminui. Então, quando a gente olha um ciclo desse aqui, tá? Eu percebo que aqui eu tenho uma transferência de energia do carvão queimando para a água, ou seja, a energia interna da água está aumentando, a temperatura está aumentando aqui. Tá? Aqui ocorre uma transferência de energia mecânica, ou seja, a realização de trabalho, e aqui novamente uma transferência de energia térmica, ou seja, calor, mas o calor não está entrando no sistema, ele está saindo. Ele está saindo do sistema aqui porque o vapor está sendo resfriado. Então aqui o calor entra, aqui o trabalho sai e aqui o calor sai, para que a máquina volte ao ciclo original. Então também é comum aparecer um esquema desse tipo aqui, ó. Tá? Uma máquina térmica é qualquer máquina que opera entre duas fontes de calor. Uma fonte chamada quente, que fornece calor para a máquina, e uma fonte fria que esfria a máquina, rouba calor da máquina. No meio desse processo, eu tenho aqui, eu consigo extrair um trabalho útil, ou seja, eu consigo extrair uma energia mecânica nesse processo aqui. Né? Normalmente os exercícios estão interessados na variação de energia interna, então você pode usar a equação nesse formato ou nesse. Tá? Nesse fica até mais claro que a gente está falando aqui só de energia. Apesar de estar com letras diferentes aqui, o ΔU é uma variação de energia interna. O Q é a energia térmica que entra na máquina, que é a quantidade de calor. E o tal, que é o trabalho, é a energia mecânica que está saindo da máquina. Por isso que ele está negativo aqui. Ó. É uma variação de energia interna. Então, a quantidade de calor que entra, o trabalho que eu consigo tirar. Tá? Então, a quantidade de calor que entra na máquina menos o trabalho que eu consigo tirar vai me dar a variação de energia interna do sistema. Como eu não consigo tirar todo o trabalho, todo o calor que entrou na máquina na forma de trabalho, sempre sobra uma parte de energia no processo na forma de energia interna. Não sei se vocês me entenderam, mas para ficar mais claro, eu vou pensar o seguinte. Entra uma quantidade de energia aqui, ó, Q1. Tá? Tem que sair uma quantidade de trabalho aqui, trabalho útil, que é o tal. Eu não consigo converter toda essa quantidade de energia que entra em trabalho. É impossível fazer isso. Então sempre sobra alguma energia na máquina. Eu preciso tirar na forma de calor para que a máquina volte para o ciclo original, para que ela possa ser aquecida novamente. Tá? Com isso, eu tenho a ideia de rendimento. Então, uma máquina térmica, ela nunca tem um rendimento de 100%. Em outras palavras, eu nunca consigo converter 100% do calor que entra em trabalho. Eu converto uma parte desse calor que está entrando em trabalho e a outra parte eu tenho que manter na forma de calor, retirando da máquina, esfriando a máquina para que ela volte a operar um ciclo. Então aqui, o rendimento ele vai ser o trabalho dividido pela quantidade de calor que está entrando na máquina.
Como a quantidade de calor que entra na máquina é sempre maior do que o trabalho, essa divisão é sempre um número entre 0 e 1. Ele nunca vai ser um número maior que 1. Tá? Tem outras maneiras de calcular, está aqui, ó, Q2 sobre Q1, ΔU sobre Q1. Isso aqui depende dos dados do problema, etc. Então a gente vai ver com mais detalhes essas fórmulas quando a gente falar de exercícios. O que eu quero que fique aqui é só o conceito de rendimento. O rendimento significa justamente isso. Eu não consigo converter a totalidade da energia que entra na máquina na forma de calor em energia mecânica, ou seja, trabalho útil. Tá? Então esse trabalho aqui é uma energia sempre menor do que a quantidade de calor que está entrando. Ou seja, o rendimento é sempre menor que 100%. Daí a consequência é enunciada na forma de uma lei, segundo a lei da termodinâmica. É justamente o que eu acabei de dizer. É impossível realizar um processo real cujo único resultado seja remover calor de uma fonte quente e transformar totalmente em trabalho. Um engenheiro francês que trabalhou no aperfeiçoamento de máquinas térmicas e chegou a essa conclusão foi o chamado Sadi Carnot, né? Ele trabalhou num ciclo termodinâmico que é o chamado ciclo ideal, o ciclo de Carnot, que mostra que o máximo de eficiência que uma máquina térmica pode gerar depende justamente das temperaturas da fonte quente e da fonte fria. Tá? Então, voltando para cá. Se aqui é uma fonte quente, isso aqui está numa determinada temperatura. Se aqui é uma fonte fria, ela está numa determinada temperatura menor do que a da fonte quente, obviamente. Tá? Então, o rendimento máximo que uma máquina térmica pode ter vai depender justamente dessas duas temperaturas. Lembrando que a temperatura da fonte fria é sempre menor do que da fonte quente, obviamente. Esse número aqui é sempre, essa divisão é sempre um número entre 0 e 1. Então, de novo, não contraria o que eu acabei de dizer. O rendimento aqui vai ser 1 menos 0, alguma coisa. Ou seja, sempre vai dar um número entre 0 e 1, 0, alguma coisa. Por isso que normalmente o rendimento é expresso em porcentagem. O rendimento de uma máquina vai ser 20%, 25%, 50%, nunca vai ser 100%. Para que o rendimento fosse de 100%, era necessário que essa fração zerasse e sobrasse somente 1. Isso nunca vai acontecer. Quaisquer que sejam os valores de temperatura aqui, essa fração nunca vai ser zero. Ok? A aula fica por aqui. A gente continua com esse assunto na próxima aula, provavelmente exercícios. Tchau, tchau.